Boa noite, meus irmãos. Muito bem, estamos novamente com mais uma mensagem no nosso tempo de conferências, nesse tempo especial que nós estamos tendo juntos, e tem sido uma grande bênção poder compartilhar com os irmãos, mesmo que por meio de vídeo, não presencialmente, mas tem sido uma grande bênção. E agora nós estamos no culto à noite, domingo à noite. Espero que os irmãos tenham tido aí uma boa tarde de descanso, né? Se preparando aí para o nosso tempo agora nesta noite. E novamente eu gostaria de agradecer aos irmãos pela oportunidade e pelo privilégio de poder participar junto com os irmãos dessas conferências. Sou muito grato, realmente muito grato mesmo, muito feliz em poder participar com os irmãos, enviando aí as mensagens. Deus tem falado ao meu coração através desses textos, através também do tema que os irmãos têm colocado, têm proposto aí para as conferências de missões. Então, realmente sou muito grato ao convite da igreja. Também agradeço ao Lucas que me auxiliou aí no sentido dos vídeos. A gente achou a melhor maneira aí com relação aos vídeos. Se os irmãos estão vendo este vídeo é porque o Lucas conseguiu passar, então obrigado, Lucas. Deus abençoe seu trabalho, seu serviço na casa de Deus. Também, ontem até, na verdade, eu mandei uma mensagem para o Lucas, né? Falando que queria ter participado do culto, né, de sexta-feira, de sábado à noite, para poder ver a mensagem do pastor Osmar. Então, tem sido também uma grande bênção poder dividir aí, talvez não o púlpito, né, porque eu estou na tela agora neste momento, mas dividir essas conferências com o pastor Osmar tem sido uma grande bênção aí. E meu abraço para a família também. Então, nós queremos continuar com o nosso tempo, com o nosso tema, mas antes eu queria dar um breve testemunho para os irmãos, um breve relatório de como tem sido o nosso estágio aqui no Sul, aqui em Pinhais, né, Paraná. Então tem sido uma grande bênção. Nós estamos ainda trabalhando na Igreja Batista Salem, que é a minha igreja. Estamos ajudando ainda na parte da liderança. Na verdade, nós trabalhamos em toda a parte da igreja, tanto como reuniões, aconselhamentos, direção e liderança de ministérios. Então, nós ajudamos ali na liderança dos adolescentes, na liderança também do evangelismo, e em vários outros ministérios nós estamos ajudando e sendo treinados nesse nosso estágio. Realmente Deus tem sido derramado grandes bênçãos nas nossas vidas, na minha e da Sara, por esse tempo que nós estamos passando, aprendendo bastante coisas, aprendendo bastante lições aí para levar para o nosso ministério, para aplicarmos aí em nosso ministério. Certamente Deus tem uma grande obra, né, para que possamos realizar, dependendo do poder do nosso Deus. Então tem sido esse o nosso trabalho. Estamos ajudando aqui, eu ajudo na igreja, não integral, né, mas trabalho e ajudo na igreja. A igreja ajuda com uma parte, né, no nosso ministério, mas tem sido um bom tempo de estágio, um bom tempo também de oração e de direção de Deus. Tem sido uma grande bênção. E nós pedimos que os irmãos continuem orando por nós. Nós sempre estamos lembrando os irmãos em oração, a igreja em oração, todos aí. Nós temos a listinha aí dos irmãos para poder lembrar das famílias, né, dos nomes, e certamente Deus tem sido misericordioso conosco e derramado muitas bênçãos nas nossas vidas. Muito bem, então vamos continuar com a nossa última mensagem, nossa segunda mensagem e última também desta conferência. Estamos finalizando já o nosso tempo aí de conferências. Infelizmente passa rápido, né? Para os irmãos aí, para mim também duas mensagens, mas queremos continuar ainda sendo desafiados pela palavra de Deus e por esse tema tão especial que é missões, conferências de missões. E nós vamos continuar então. Mas antes eu quero pedir que o Lucas tenha uma palavra de oração para nós, pedindo direção de Deus, para que Deus nos ajude, nos dê direção e discernimento para que possamos aprender a palavra de Deus da melhor maneira possível e aplicar em nossas vidas. Então, o irmão Lucas pode orar para nós. Logo após nós vamos continuar com o nosso tempo. Amém. Muito bem, obrigado, Lucas. Deus abençoe. Então nós estamos
a nossa conferência de missões e o tema é Salvos para Proclamar. O texto é Isaías, capítulo 61, versículo 1. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias para lá. Isaías, capítulo 61. Finalzinho aí do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. E o texto diz assim, né? Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E continuando ainda, ele fala, pregoar o ano aceitável ao Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então nós já passamos aqui por esta parte, por esse texto, nós entendemos o contexto aqui de Isaías. Lembra que na nossa primeira mensagem nós entendemos aonde, quem estava falando aqui e onde foi utilizado esse texto. Aqui o profeta Isaías, na verdade, estava falando sobre Jesus Cristo. Na verdade, quem fala aqui é o próprio Jesus Cristo. Agora, ainda era profecia, ainda Cristo viria, mas é o próprio Cristo falando que iria pregar as boas novas. Então Isaías é utilizado aqui para essa fala de Jesus Cristo. E lembra que eu comentei que no capítulo 60 Deus estava falando com Israel, agora Cristo está falando porque eles iriam pregar mais para frente. E esse texto é utilizado por Cristo em Lucas, capítulo 4. Esse texto é utilizado por Cristo lá em Lucas, no início do seu ministério. Nós olhamos um pouco sobre isso, o contexto também de Lucas, Jesus Cristo iniciando o seu ministério, indo numa sinagoga e pregando e utilizando esse texto e se referindo a si mesmo como o Messias, como aquele que iria pregar as boas novas, como aquele que estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. E a frase que nós vamos trabalhar aqui nesta noite é essa primeira frase que nós encontramos no primeiro versículo do capítulo 61, que é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, eu peço aos irmãos que abram para lá também, onde nós temos o mesmo texto, mas nós podemos observar aqui essa frase na prática. Esta frase que Jesus Cristo utiliza na prática. Lucas, capítulo 4. E é o versículo 14. Não é exatamente o texto ainda que Jesus Cristo está utilizando, mas antes de ler esse texto, Lucas ele dá um relato bem interessante sobre Jesus Cristo. E ele diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus Cristo estava sob o poder do Espírito. Isaías 61, capítulo 1, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Nós vemos Jesus Cristo agindo pelo Espírito. Jesus Cristo sendo guiado pelo Espírito Santo. Essa frase é extremamente importante e essa atitude de Cristo também é extremamente importante quando nós pensamos em servir, quando nós pensamos em proclamar as boas novas. O tema das nossas conferências é salvos para proclamar. E às vezes eu tenho falado aqui também servir, né? Salvos para servir. E nós sabemos que a proclamação, a pregação da palavra de Deus é também o serviço na obra de Deus, né? A igreja em si é o evangelho visível, é a ferramenta que nós utilizamos para pregar o evangelho. Então, de certa forma, nós estamos servindo, somos salvos para servir. Então, nós aceitamos a Jesus Cristo com um propósito. Nós somos salvos com um propósito, nós temos uma função. Não somos salvos para ficar sentados ou para somente usufruir das bênçãos da salvação, das bênçãos que Deus vai derramar em nossas vidas, porque nós somos salvos, somos protegidos, somos abençoados por Deus. Mas nós temos um objetivo.
É interessante quando nós pensamos em objetivo e quando uma pessoa tem uma função ou tem algo para fazer, uma missão para realizar, então nós esperamos isso da pessoa. Quando nós, por exemplo, contratamos um profissional, né, vamos usar aí o pedreiro, né, um profissional que sabe aí construir uma casa ou sabe construir um edifício, vamos utilizar a igreja como exemplo aí. Os irmãos recentemente reformaram aí o teto, né, da igreja, a estrutura do telhado, trocaram, né, colocaram, acho que é zinco, se eu não me engano, também colocaram o forro e ficou muito bonito. Mas, de certa forma, os irmãos provavelmente tiveram que ter ali a mão de obra. Mas vamos supor que a igreja tivesse contratado alguém, tivesse achado um pedreiro e um rapaz que trabalha com isso, um profissional que trabalha nessa área, e falaram, olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que trocar esse telhado, vamos tirar essa telha aqui, a velha, colocar uma telha nova, vamos colocar esse forro aqui, vamos fazer uma estrutura, vamos mudar a fiação, vamos organizar tudo isso. E deu a lista de coisas e a pessoa falou assim, não, eu vou fazer, eu sei fazer isso, eu sou capacitado para fazer isso, né? Eu estudei como que faz isso, eu sei como faz elétrica, e beleza, combinou, fechou, o rapaz foi contratado, primeiro dia, ele chega lá na igreja, na obra, uma garrafinha de café, né, uma sacolinha ali, as suas ferramentas, chega lá, pega o banco da igreja, senta ali, cruza os braços, pega um cafezinho, toma, come um pãozinho e fica ali tranquilo, né? Não se move para fazer nada. Certamente alguém iria, você foi contratado para trocar o telhado, né? Você foi contratado para fazer a obra aqui, para fazer acontecer, né? Cadê teus ajudantes? Cadê tudo que vai acontecer? Porque a pessoa foi contratada para isso, ela espera algo dela, espera um serviço dela. Não é que ela foi contratada, ela vai ficar por isso mesmo. Foi só de boca, né, o contrato, e ele não vai fazer nada. Não, é esperado uma ação. Quando nós somos salvos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo e somos transformados por Cristo, é esperado algo da nossa vida. É esperado algo das nossas atitudes. Nós não continuamos no mesmo caminho, nós não continuamos praticando as mesmas coisas. Nós não continuamos na vida que nós levávamos antes de aceitar Jesus Cristo. Há uma mudança de vida. Porque nós aceitamos a Jesus Cristo e Ele nos transformou através do seu poder, através do seu sangue, que é poderoso para nos salvar, que é poderoso para perdoar os nossos pecados, deixar de cometer os pecados que nós cometíamos antes. Ah, pastor, quer dizer que nós não vamos cometer nenhum pecado? Não. Nós vamos cometer pecados porque nós estamos neste mundo, em um corpo de pecado, em um ambiente de pecado, e vamos ser completamente santos somente no céu. E amém por isso, que Jesus Cristo volte e nós nos encontremos no céu. Mas ainda nós vivemos no mundo de pecado, ainda nós vamos cometer pecado. Mas, por causa disso, não vamos procurar a santidade, por causa disso, nós não vamos ser santos. Tem essa ideia, né, de que as pessoas falam assim, ninguém é santo. Ninguém é santo, ninguém é santo. A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Nós devemos procurar a santidade, nós devemos buscar a mudança na nossa vida. Então essa é a atitude daquele que é salvo. Ele vai produzir uma mudança de vida, ele vai realizar o que ele precisa fazer. Tanto para a sua vida pessoal, como também para a sua função como salvo. A nossa missão é pregar as boas novas, a nossa missão é proclamar o Evangelho, espalhar as boas novas para as pessoas que não conhecem ainda. Mas precisamos primeiro ter essa experiência com Cristo, ter essa experiência da salvação verdadeira, onde produz uma mudança nas nossas vidas, onde nós realmente mostramos uma mudança de vida. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, e Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso maior exemplo, e o exemplo que nós devemos seguir. Jesus Cristo, Ele é Deus, é o homem, 100% homem e 100% Deus. E quando nós pensamos em Jesus Cristo dependendo do poder do Espírito Santo, ou sob o poder do Espírito Santo, realizando a obra de Deus sobre o poder do Espírito Santo, é interessante porque ele é Deus, ele não precisa depender, ele poderia fazer os milagres, ele poderia fazer como ele queria, porque ele é o homem Deus. Mas veja o que Jesus Cristo faz. Ele depende do poder do Espírito Santo. Ele depende também da vontade de Deus. Vemos Jesus Cristo frequentemente dependendo do poder do Espírito Santo. Jesus, ele estava sob o poder do Espírito
ao iniciar o seu ministério público. Em Lucas capítulo 1, ele diz assim, no versículo 35, olha só, versículo 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Na concepção de Jesus Cristo, o Espírito Santo já estava ali. Agora o capítulo 3, versículo 22. Olha só o que diz. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Batismo de Jesus Cristo. O Espírito Santo também estava sobre Jesus Cristo. Também, Lucas capítulo 4, versículo 1, o mesmo capítulo que nós estamos trabalhando. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui é o relato da tentação de Jesus Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo orientado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo era guiado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo dependia do Espírito Santo para realizar a obra que estava em suas mãos, para pregar as boas novas, pregar o reino aqui, nesse caso, no contexto aqui. Olha só que interessante, um grande exemplo para nós. Nós também devemos depender do Espírito Santo para proclamar as boas novas. Somos salvos para proclamar. Como que nós vamos proclamar? Dependendo do Espírito Santo, sob o poder do Espírito Santo. Assim como Isaías capítulo 61, versículo 1 diz que Jesus Cristo estava. Aqui no caso, Lucas, ele atribui o sucesso de Jesus Cristo no seu ministério, ele atribui a orientação do Espírito Santo e não a divindade essencial de Jesus Cristo. Não porque Jesus Cristo era Deus, mas sim a atividade do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. E por consequência, ele foi um modelo para nós copiarmos. Jesus Cristo é um modelo para nós copiarmos, porque ele dependia do Espírito Santo. E olha só que interessante, nós também temos o Espírito Santo. Nós não temos? Nós podemos depender do Espírito Santo. Nós temos este poder em nossas mãos. Quando nós somos salvos, quando nós somos transformados, quando nós temos uma conversão, uma mudança de caminho, e isso é visível em nossas vidas, nós temos o poder do Espírito Santo para realizar a boa obra. Nós temos o poder do Espírito Santo para proclamar as boas novas, para servir ao nosso Deus na obra. Muito interessante e muito valioso para nós esta verdade. Cristo sendo o nosso exemplo, Cristo, aquele que pregou as boas novas, aquele que começou o ministério, aquele que delegou as responsabilidades para os discípulos, e a partir dos discípulos nós vemos a igreja sendo instituída e a igreja vem até os nossos dias, desde a igreja primitiva até hoje, na Igreja Batista Bela Vista, onde nós temos cristãos, onde nós temos salvos para proclamar, dependendo do poder do Espírito Santo. Devemos copiar o exemplo de Jesus Cristo. Olha só, e o Espírito estava envolvido em cada aspecto da vida de Jesus Cristo. Vemos em Lucas capítulo 4, 14, que é o verso que nós já lemos, mas também capítulo 10, versículo 21, diz assim, naquela hora exaltou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque sim, assim foi do teu agrado. Jesus Cristo, dependendo do Espírito Santo, exaltando o Espírito Santo, aquele que guiava ele. E tem outras referências que nós podemos olhar, mas o nosso tempo é pouco, né? É pequeno, mas vemos em várias referências aqui a atuação do Espírito Santo em vários aspectos da vida de Jesus Cristo. E se os irmãos procurarem, certamente irão achar aí em todo o relato da vida de Jesus Cristo, o Espírito Santo guiando, o Espírito Santo direcionando Jesus Cristo para fazer a obra. O ponto que Lucas utiliza aqui, o ponto que ele enfatiza é a dependência contínua de Jesus Cristo no Espírito Santo para o poder sobrenatural no seu ministério. E isso enfatiza a necessidade desesperada de cada crente de confiar na mesma fonte de poder para a obra de Deus. Se Jesus Cristo dependia desta fonte de poder que é o Espírito Santo, nós temos uma necessidade de dependência também.
Nós precisamos depender do Espírito Santo para realizar a boa obra. Nós precisamos depender do Espírito Santo para proclamar as boas novas. Porque com as nossas forças nós não vamos conseguir. Lembra que nós falamos que estamos num corpo de pecado, num ambiente de pecado? Quando nós dependemos das nossas forças, quando nós buscamos fazer a obra de Deus com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria, nós não vamos ir para frente. Não vamos desenvolver, não vamos conseguir realizar. Mas quando nós dependemos do poder de Deus, quando nós entregamos a Deus a nossa vida e as nossas dificuldades, aí sim nós podemos fazer a obra de Deus, aí sim nós podemos proclamar as boas novas, fazer missões, algo que realmente é difícil, algo que é trabalhoso, que nós precisamos dar um esforço maior para esta obra, para o evangelismo, para sair, para pregar as boas novas. Mas nós só podemos fazer isso quando nós dependemos do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Olha só, Lucas ele tem em mente, e nós vemos aqui na progressão dos evangelhos, que há uma continuidade entre o período de Jesus Cristo e o período da igreja. E que o Espírito mais tarde será a essência na forma da igreja. Porque Jesus Cristo ele inicia pregando o evangelho, pregando o reino, no caso, para os judeus. Ele também prega a salvação para os gentios. Mas Jesus Cristo morre, e essa era a profecia, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. E ele escolheu os seus discípulos por um motivo, para que eles pudessem continuar este ministério. Então os discípulos continuam pregando a Jesus Cristo como Salvador. Agora, sabendo que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que pudéssemos ser salvos. E aí o que acontece em Atos capítulo 2 é o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E nós vemos a igreja primitiva se formando. Então há um processo, há uma linha que é seguida, e hoje nós também temos uma responsabilidade, que é pregar as boas novas, que é continuar este ministério, continuar pregando Jesus Cristo como o Salvador. Claro que há diferença entre Israel e a igreja, sim, há essa diferença, mas Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo instituiu a igreja. Então nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós conhecemos vários princípios, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos versículos, nós decoramos versículos, nós nos abastecemos de princípios bíblicos, nos preparamos, e ouvimos várias mensagens, mas muitas vezes tudo que nós aprendemos fica ali guardado e nós não aplicamos. Uma mente bem abastecida nunca pode ser um substituto para uma alma flamejante. Há uma grande diferença entre lenha morta no depósito e toras vivas acesa no fogo. Se você guardar várias toras em um depósito e deixar lá e não utilizar elas para fazer um churrasco, para fazer alguma coisa aí boa para comer, ou para fazer um fogo para se aquecer, aquelas toras vão ser inúteis. Elas vão apodrecer, vai criar bicho, vai criar cupim, e um clima úmido, aquilo ali vai acabar se não tiver tratado. Mas quando nós temos aquela tora e nós colocamos no fogo e alimentamos o fogo e fazemos ali a carne, o churrasco, e aí depois que se queimou tudo, você fala assim, olha, esse churrasco foi bom, essa tora aqui, queimou bem essa carne, queimou não, assou bem essa carne, então foi bem aproveitada. O nosso conhecimento é a mesma forma. Os nossos princípios que nós aprendemos na palavra de Deus é a mesma forma. Nós aprendemos, nós somos salvos, nós aprendemos na palavra de Deus, aprendemos que precisamos pregar, aprendemos que precisamos aplicar os princípios, mas fica ali. Nós não aplicamos, nós não colocamos em prática. Nós somos desafiados pela palavra de Deus, nós somos desafiados por pregações e dia após dia não aplicamos. São toras ali guardadas, prontas para serem queimadas, prontas para serem aplicadas nas nossas vidas. Mas nós só vamos conseguir aplicar esses princípios quando nós dependermos do Espírito Santo, quando nós confiarmos em Deus para realizar a boa obra. Irmãos, eu compreendo, é difícil, nós sabemos, é difícil para todos nós. As pessoas podem falar assim, mas para os pastores é fácil. Não, nós temos a mesma dificuldade. E talvez mais, porque nós conhecemos mais, sabemos mais princípios.
Mas é difícil, nós sabemos que é difícil, a caminhada cristã é difícil. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos depender de Deus para desenvolver a nossa vida cristã. E é claro, isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite. Isso não vai acontecer, ó, opa, o pastor pregou hoje à noite, nós terminamos as conferências de missões, foi uma grande bênção, mas amanhã, olha, vai ser uma beleza, amanhã a gente vai fazer tudo, vai acontecer, vamos evangelizar várias pessoas e eu vou conseguir evangelizar no meu trabalho, eu vou conseguir evangelizar na escola, eu vou conseguir evangelizar. Nós sabemos que é difícil, aprendemos hoje, mas amanhã virá dificuldade. Amanhã vai vir o dia cedo e aí vai dar aquela preguiça de fazer, de ler, de ser desafiado pela palavra de Deus, fazer o devocional, orar. Vai chegar a oportunidade, você, agora eu não quero evangelizar, agora não. Vai vir o desânimo, vai vir a dificuldade. Mas nós devemos depender do Espírito Santo. Ver a dificuldade? Deus, me ajude, eu preciso realizar isso, por mais que eu não queira, eu preciso fazer. Me dê forças. E aí sim nós podemos fazer. E aí sim Deus vai ajudar a realizar a boa obra, a proclamar o Evangelho. Quando nós dependemos de Deus, quando nós dependemos do Espírito Santo. E aí sim nós poderemos fazer. O texto aqui, agora continuando, indo para os outros versículos, o versículo 18, o texto fala algo interessante. No versículo 18, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Essa palavra é extremamente interessante. Por quê? Quando Jesus Cristo estava pregando ali, nenhum prisioneiro estava vinculado àquela congregação, àquela sinagoga. Temos que ter isso em mente quando Jesus Cristo fala isso, quando ele utiliza esse texto, e também antigamente. Nenhum prisioneiro estava ali. Mas, certamente, Jesus Cristo tinha um objetivo muito maior do que fisicamente, um prisioneiro físico. E essa palavra, cativo, né, ela remete a um significado bem interessante. Agora, as pessoas que estavam ouvindo ali Jesus Cristo, elas não tinham, claro, talvez uma escravidão ali física, mas uma escravidão espiritual. Uma escravidão ao dinheiro, uma escravidão a Satanás, uma escravidão à culpa, uma escravidão ao ódio, às dificuldades, aos pecados. E Jesus Cristo veio para nos libertar desta escravidão, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, desta condição das nossas vidas. Cativos é a palavra que é utilizada ali, e o significado dessa palavra cativos aqui é prisioneiros de guerra. E vamos comparar isso a Isaías 42. Vamos voltar lá para o texto de Isaías 42, que é bem interessante a comparação que nós fazemos com essa palavra. Isaías capítulo 42. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias para lá. Olha só, Isaías 42 diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, e o meu escolhido a quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que se ponha a terra, o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o espírito aos que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o meu povo e a luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Certamente o sentido espiritual é muito claro. Jesus Cristo, ele veio pregar as boas novas, ele veio proclamar as boas novas de salvação para a liberdade desta prisão, os cativos do pecado, do dinheiro, do ódio,
de tudo que nós conhecemos aí neste mundo, a escravidão do pecado. Muitas vezes as pessoas falam, né, os cristãos são escravos, eles são ali quadrados e eles seguem ali e eles têm que ficar seguindo regra e tudo mais. Irmãos, nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. As pessoas são escravas e elas acham que estão na liberdade. Pergunta se um viciado, né, um viciado ali vai conseguir parar. Né? Eles falam, a hora que eu quiser parar de beber eu consigo. Não, não consegue. Está escravo daquilo ali e precisa beber e toda vez precisa. E esse é o alcoólatra, né? Ele precisa ir todo dia e está só se afundando, e a saúde, e a cirrose e tudo mais. É escravo. Pergunte para um viciado também no cigarro. Não, a hora que eu quiser parar eu paro. Não, é escravo. É escravo da mentira. É escravo do roubo. Tem pessoa que rouba por compulsão, nem precisa mais rouba. Muitos tipos de escravidão temos neste mundo. A maior delas é o pecado, é claro. Mas Jesus Cristo ele veio para nos libertar. Nos libertar desta escravidão. O significado da palavra aqui de cativos é prisioneiros de guerra, né? E esses prisioneiros aqui eram aqueles que ficavam na masmorra, né? Aquele local úmido, escuro, aqueles que moram na escuridão da prisão. E a alusão aqui que ele faz é que Israel, tanto como exilados cativos, como os prisioneiros de Satanás, em cativeiro espiritual. Lembra que Israel vai ser, né, ou foi exilado, eles entraram em cativeiro pela Babilônia, e agora nós também somos prisioneiros, nós não, né, mas as pessoas que não são salvas são prisioneiros de Satanás, do pecado, e são escravos do pecado. E essa é a comparação onde Jesus Cristo fala que vai libertar, proclamar libertação aos cativos, restauração à vista dos cegos, aqueles que não conseguem enxergar a verdade, por meio a pôr em liberdade os oprimidos pelo pecado, pelo mundo que jaz do maligno. Essa é a ideia. Essa é a ideia que Jesus Cristo passa para nós. Irmãos, nós poderíamos passar nesse texto aqui e trabalhar nesse texto, mas nós não temos o tempo, né, para trabalhar em todos os aspectos do texto, mas precisamos confiar no Espírito Santo. Precisamos depender do Espírito Santo. E esta é a verdade que nós precisamos ver aqui nesse texto, depender do Espírito Santo, ser como Cristo, dependentes do Espírito Santo para proclamar as boas novas. Eu espero que realmente Deus tenha desafiado a vida dos irmãos, que os irmãos possam aplicar os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus e que isso seja uma verdade em todos os nossos corações, tanto nos irmãos que estão acompanhando aqui e aqui Deus desafiando a minha vida. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a igreja, continuem firmes, nós estamos orando pelos irmãos e também confiantes que Deus vai nos ajudar, nos direcionar na nossa caminhada cristã. Um abraço para todos e Deus abençoe.